Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia sobre Voltaire. Essa é a penúltima aula do texto, é o penúltimo capítulo que os candidatos à vaga precisam ler. Né? É um capítulo pequeno, fácil de lidar com ele, fácil de ler, fácil de entender, vai que vai, mas ele só faz o sentido que espera-se dele, que a universidade espera-se dele, o departamento de filosofia para o vestibular, se houver feito a compreensão, a leitura dos capítulos anteriores, que tem como base o caso específico da morte do Jean Calas, que vai fazer com que o Voltaire desenvolva esse assunto baseado no que ele aprendeu lá com o Voltaire, né, com o John Locke na Inglaterra, quando ele fugiu dos católicos que queriam prender ele. Né? Mais uma vez, o governo francês queria prender ele de novo, lá pela terceira vez, então, na Bastilha, que foi bem o negócio que foi tomado quando rolou a parada lá que chamou de Revolução Francesa. É um troço que já estava acontecendo, mas essa data se tornou grande data porque era o medo daquela prisão, que era o sustentáculo daquele governo. Né? O governo opressor ele não tem como força o amor a um país, ele não tem como força alguém, um protetor, ele tem como força o medo. É o medo de ser menos, é o medo de perder o seu status, é o medo de ser preso, é o medo de morrer, é o medo de descumprir aquilo que foi mandado sendo bom ou errado, mal, certo, não interessa, é o exército, é a espada na mão da tênis, só que sem a balança na outra, né? Apenas a espada. Né? É o poder dado a um homem só, né? É a loucura de Thomas Hobbes. Né? Na perspectiva de Voltaire, aquele cara é completamente louco. Né? Que todo poder seja dado a um homem só e aquela opressão militarista, né? Se ocorra. Então, essa aula faz muito sentido nessa perspectiva. Voltaire é isso, né? Gostando ou não, ele é isso mesmo, né? A tal da esquerda, que hoje não é, das antigas, ela nasce aqui. O Voltaire era com certeza disso aí, né? Porque ele era a favor do povo. E o que era a direita na época que nasceu as palavras aqui? Era o reino. Era o governo do reino do rei lá dos 16 que vem a ser decapitado na guilhotina que ele mesmo inaugurou a guilhotina. Na guilhotina em 1793, são 4 anos depois, que vão decapitar o rei. E deixam o rei lá, e o rei morre dizendo que é inocente, que não fez nada para ninguém, sendo que toda a culpa dele foi isso, todo o problema foi isso. Né? Foi o que ele fez a partir do que a família dele vinha fazendo. Já o Luís XV, o Luís XIV, o Rei Sol. Rei Sol não é uma pessoa como qualquer outra, né? Cheio de sangue azul aí, esses caras aí sempre se acham isso. Então vamos hoje trabalhar com esse assunto. Ele é muito importante, só que ele só vai fazer sentido a partir das outras aulas. Então eu recomendo veementemente a leitura do texto acima de tudo, que está disponibilizado aqui embaixo, de graça para vocês pegar, né? O texto pode baixar no Google Drive, né? Então eu recomendo muito mesmo isso. E assistir as aulas pode vir a ajudar, né? Que facilita, principalmente porque eu explorei o texto. Eu peguei o texto e transformei ele em aula. Né? Então, o que eu fiz foi explicar ele de uma maneira como se a gente estivesse conversando. Né? Dá para até botar isso no ouvido e ficar escutando. Olha pra minha cara para dar risada com as bosta que eu falo toda hora. Né? Eu sou o professor Johnny, estamos começando então a nossa aula sobre o Voltaire aqui. Hoje, né, está aqui o nosso querido Voltaire, onde que ele está? Cadê ele? O Voltaire, é, com o tratado sobre a tolerância. Essa tolerância é religiosa, mas ela se aplica a todas as nossas coisas, questão de gênero, questão de raça, questão de classe, né, de religião também. Ele é um iluminista, né, um filósofo da razão, né, do século das luzes, a idade da razão, né, um iluminista, um esclarecido, né, o esclarecimento, né, Aufklärung em alemão, né, a filosofia do século XVIII, no qual o Voltaire está na vanguarda. Ele está na linha de frente, ele é o homem da liberdade, não que outros não sejam, porque todos eram, mas ele é o cara que mais fala disso e é o que mais produziu de todos eles aqui, que é a época da grande, né, liberdade guiando o povo.
povo, né? Liberdade acima de tudo, né? Nessa época aí. Né, aqui está o Voltaire, né, francês, né, isso é importante saber, né, porque essas confusões de países, ser preconceituoso em relação a países, isso caracteriza fascismo, né, eu não sei qual é a posição de vocês, mas a federal vai interpretar como fascismo, se vocês demonstrarem isso em qualquer momento, né, e caso caiam numa questão assim, que toque no sentido de falar que um povo é melhor que o outro, sempre vai ser considerado fascismo e foi colocado lá de propósito, né? Porque se você marcar que ela está errado, né, mesmo que você ache que está certo, vai ser considerada errada. Ela não vai ser colocada como certa, nem que eles coloquem uma vírgula no lugar errado lá, só para eles não querem pessoas que pensem assim lá. Né? Felizmente é isso. A federal, gostando ou não, é isso. Felizmente demais para outros, né? Mas é o que a federal é. Né, o Voltaire nasceu em 1694, morreu em 1778. Né? Aqui está o livro dele que eu estou dando para vocês, né? Dos quais vocês têm que ler do capítulo 1, 4, 5, 6, aula de hoje, 18 a próxima aula. E aí findamos, então, Voltaire, e aí vamos para questões antes de ir para o Thierry de Duve. Então é assim, amigos. Podem pegar o texto, distribua para quem você quiser, é de coração, é de graça. Você pode se inscrever no canal se você tiver interesse, né? A gente vai trabalhar os filósofos que são os mais difíceis, a partir de então, por serem os mais raros, nunca apareceram antes, o Thierry Leduc, Nancy Fraser e Tatiana Roque. Estamos prestes, estamos a dias de começar com o Thierry Leduc, que a mais procurada é a Nancy Fraser, sem dúvida nenhuma, mas né, o mais polêmica seria a Tatiana Roque, mas o mais legal é o Thierry Leduc. Né? Ele é o mais legal, ele é mais legal ainda do que o Voltaire, que talvez alguém tenha gostado bastante dessa liberdade toda dele, que ele só fala disso toda hora e tal, e ele parece estar muito certo, né? E o Descartes, ele acabou ficando por último, mas o Descartes tem aquela coisa metafísica e tal, aquela grandiosidade do universo e tal, a epistemologia, o estudo do conhecimento e tal. Mas então, vamos lá então para o Voltaire, aqui está ele de novo, né? E o nosso assunto de hoje, que é se a intolerância é de direito natural. Se é um direito de natureza, eu nasci com esse direito. É um direito dado por Deus, como a liberdade, a vida e a propriedade privada do Locke. Né? Ou é um direito humano, né? Um direito que nós criamos, a intolerância. Então nós inventamos isso. Né? Nós inventamos isso, é um direito artificial das nossas leis. As leis dos homens, as leis de Deus. Essa seria a ideia. As leis de Deus seriam as leis da natureza. Como diz Spinoza, Deus é a natureza. Né? Ele foi descomungado, ele foi caçado, aconteceu de tudo de ruim na vida dele. Ele era descendente de judeu, né? Então complicou tudo. Os judeus eles sempre foram muito maltratados. O antissemitismo ele é muito antigo, ele vem de muito tempo e isso acontece então há muito tempo e é o que ocorre aqui na questão do direito humano. Né? Ele foi inventado pelo homem. Né? É do direito natural mesmo, né? Do direito de Deus, né? E tal, né? Do direito de natureza, né? E tal, nessa ideia do Spinoza, Baruch de Spinoza, lá, seguidor racionalista, seguidor do Descartes, mas não era um louco de pedra como Thomas Hobbes. Tal que é o capítulo 6, é o penúltimo capítulo que vocês precisam ler. Né? Ele é um capítulo breve, ele fala basicamente do direito natural, direito humano. Muito importante. Então, do que nós falaremos aqui, então, mostrando ali a Temis, com a sua espada na mão e a sua balança, né, que mede a justiça, ela é cega, ela cegou os próprios olhos com a espada, né, ela fez isso em nome da justiça. Né, a Temis foi uma das esposas de Zeus. Né, por isso que Zeus é o deus da justiça. Também, né, depois disso tudo, né, ela é uma titã, a Temis, então. Tal, que os deuses que vêm antes dos olimpianos. Tal. Direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. Qual é isso? Lembre da aula de John Locke. A aula de John Locke diz o seguinte, bem claro. O direito natural, o direito inalienável dado por Deus, Deus é a natureza, é a vida, a liberdade e a propriedade privada. Esse é a mão, propriedade privada. Esse é o direito da natureza. Criastes vosso filho, teu filho, e ele vos deve respeito. O Voltaire
está seguindo o bom senso de sua época. Como a um pai, o reconhecimento como um benfeitor. Se o pai for um filho da puta, aí eu já não sei, né? Porque eu não vou baixar a bola pro pai que é um filho de uma puta, por exemplo. Eu vou encarar ele. É lógico, com certeza. Né? Mas não é isso. O Walter não está jogando essa possibilidade. Ele está falando de um pai comum. É um pai comum que luta pela vida do seu filho, que ama o seu filho e tal. Né? E esse reconhecimento que seria natural, porque parece ser muito da natureza humana ter esse respeito pelo pai. Né? E não é pelo pai no sentido de patriarcal, porque daí é machismo, puta que pariu. Mãe também vai caber aqui. Né? Seria o mesmo sentido. Então, nesse caso, né, tendes direito aos produtos da terra que cultivastes com as tuas próprias mãos. Você plantou lá teus pés de maconha. Você plantou teus pés de maconha e você tem direito a tomar maconha. Vai fumar tua maconha, vamos tomar tua maconha. Né? Vai ter a lei que não pode plantar maconha, não pode fumar maconha, mas é complicado, porque tem lugar que fuma e ninguém faz nada. Inclusive, fuma até perto da polícia, a polícia não faz nada. Eu tô desconfiado que andaram liberando essa merda. Liberaram essa porra aí, ou acham que não tem o que fazer e deixaram quieto, porque não tratam mais com crime, sabe? É complicado. Se alguém é contra isso, então, sei lá, né? De repente é a favor, tá até fumando agora com o baseadão e fumando, então, pá, tá ligado o direito. E daí, pá, pode rolar também. Tá fumando muito louco, né, e tal. Fizestes uma promessa, né? Aí ela deve ser mantida a promessa que você fez, né? Isso é uma coisa que é no fio do bigode. Né? Eu chamava antes no fio do bigode. É assim que falava, no fio do bigode. Né? Liberdade, liberdade. Liberdade. Liberté me faz chorar, liberté me faz ficar emocionado. Eu me emociono demais com a liberdade. A liberdade é tudo, gente. A liberdade pode ser um sonho, mas eu morreria por ela. Thierry Deduve é o texto mais legal. Mas a liberdade, para mim, coloca o Voltaire em primeiro. O Thierry Deduve está falando de genocídio. Principalmente por causa do que houve aqui com a Covid, a palavra do genocídio tem a ver com isso. Mas a liberdade, para mim, é acima de tudo o sonho mais lindo. O amor é a força mais poderosa da natureza. E a liberdade é o sonho mais lindo. Essa frase é minha. Eu criei ela. Não sei se eu criei ela. Eu acho que foi o meu coração que criou ela. Se aproveitou do meu cérebro. Se aproveitou das palavras em português que eu aprendi na língua aqui no Brasil. Estou tentando aprender outras línguas. Tenho inglês e tal, língua antigo. Agora estou lidando com o latim e com o italiano para ir para o doutorado, né? E tal, mas a liberdade, muito importante, né? Seria um direito natural. O problema é tirar a liberdade de alguém. E a tolerância? É a liberdade? E a intolerância? Não é tirar a liberdade? Olha, eu acabei de dar a resposta da prova, amigos. O direito humano não pode estar fundado em um caso algum, senão nesse direito de natureza. E o grande princípio, o princípio universal de um e de outro, é em toda a Terra. O direito humano, ele precisa estar fundado sobre o direito de natureza, senão ele é falso. O direito humano precisa estar fundado no direito à vida. O direito humano precisa estar fundado no direito à liberdade, da busca da felicidade. O direito humano precisa estar fundado no direito aos bens, ao seu corpo e às coisas que você tem, a sua herança, seus recursos que você comprou, que você conseguiu, que você ganhou. É isso o que está dizendo. Existe um direito humano, mas ele precisa ser apoiado pelo direito natural, senão ele é falso. Ele deixa bem claro que a tolerância ela é totalmente harmônica, sintonizada com o direito humano baseado no direito da natureza, o direito da natureza. E a intolerância é totalmente oposto.
Ela sempre vai estar errada. A não ser que tenha na prova uma situação de a pergunta incorreta, que é uma coisa que as pessoas costumam errar. Por isso que eu digo, faço a prova de filosofia primeiro, porque é uma prova pequena e é a mais fácil de todas, porque você sabe ler a resposta. Eu estou dando as respostas para vocês, sobrando. Não faças o que não queres com os outros do que não querem que te faça. Né? Ah, isso daí é clichê, todo mundo fala, tá no Facebook. Ah, na boa, vai tomar no cu. Porque isso é uma coisa muito velha. Esse é um princípio que, se pá, vem até de antes de Cristo, né? Nós não sabemos. Eu já vi a Platão dizendo coisas que dá a entender isso. Isso não é coisa de Facebook, de Instagram. Isso é um princípio aqui iluminista muito poderoso. Exatamente a mesma coisa a gente vê do maior de todos eles. Né? Tirando ele, o maior de todos é o Rousseau. Né? O Voltaire não perde nada para o Rousseau. Mas é o Kant, que é o último deles. Pelo tentar ajudar, acaba destruindo o iluminismo, mostrando que a razão não é tão poderosa quanto eles pensavam assim, na crítica da razão pura. O Kant é um dos maiores filósofos da história. E ele diz isso. Ele tem uma frase. Nós podemos julgar o coração de um homem, uma pessoa, pela maneira como ele trata os animais. Para mim, essa frase me faz chorar. Porque se tiver errado, então eu quero morrer errado. Porque eu concordo. Existe uma diferença entre a caça predatória e a caça pela sobrevivência. A pesca predatória e a pesca pela sobrevivência. Existe uma diferença aí. Bom, dentro disso, ora, não vemos como, seguindo esse princípio, um homem possa dizer ao outro: crê, acredita no que eu acredito. E naquilo, né, você tem que acreditar naquilo que não podes acreditar ou morrerá. Acredita no que eu acredito. E naquilo que também não pode acreditar, senão você vai morrer. Isso não é o direito de natureza e nem o direito humano. E é isso que o Voltaire está dizendo que está acontecendo. Ele está dizendo que isso é intolerância. Você tem que seguir o que falar. Por quê? Porque falar. A igreja disse, o Estado disse, o país disse, a República disse. Você foda! Não é isso. É a liberdade que importa. É isso o coração de tudo. Essa aqui é uma colônia portuguesa. Já caiu isso aqui em prova. Eu me lembro de um ano que eu trabalhava com pré-vestibular fisicamente, né, com pessoas. E eu lembro que foi uma desgraça, porque o direito usa a história. E na história caiu uma pergunta sobre Goa, né, que é uma colônia portuguesa na Índia. E tem gente que sabe, tem gente que aprendeu no ensino médio, tem gente que vê na TV, mas é um assunto bem avançado e tal, né? O Voltaire fala disso, então veja, a leitura dele ajuda. Mas se cai esse ano, você já sabe isso pra história. Né? Não acredito que, não aposto nisso. Mas se cair também não fico impressionado. Mas só pra ver, você sabe. E eu não conheço ninguém que acertou. Né? Com certeza deve ter alguém, imagino que tenha. Né? Mas eu não conheço ninguém. Não foi ensinado às pessoas. Não foi por causa disso que as pessoas passaram o direito de passar. Então teve uma coroa chamada Goa, né, de Portugal, lá na Índia. Né? Então, é o que se diz em Portugal, na Espanha e em Goa, a coroa portuguesa da Índia. Em alguns outros países, contentam-se em dizer: crê ou te abominarei. Acredita, crê, ou te farei todo o mal que eu puder. Monstro, tu não tens a minha religião.
Você não tem a minha religião, você não presta. Logo, não tens religião. Se não tiver a minha, então não é religião. Olha, eu vi gente da minha família falando isso. Eu me afastei o máximo que eu pude dessas pessoas. Desde que eu era criança. Quando eu era criança eu não tinha lá muita opção. Mas alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa muito errada. Desculpa. Eu não quero ofender. Mas eu não aceito isso. Deves ser um horror aos teus vizinhos, à tua cidade, à tua província, ao teu país, a pessoa que você não presta. Monstro, você é um demônio. Na verdade, monstro é uma palavra grega que quer dizer aquilo que se mostra. Aquele que aparece mais. O monstro é o mais bonito de todos, é o mais belo. Né? O sol é o monstro do céu. O sol é um monstro, vai lá perto, assim, né? Porque ele aparece mais. Né? Olha um monte de gente, a pessoa mais bela. Nossa, um monstro de beleza. Né? Porque ela chama atenção, essa pessoa. O Hulk é um monstro, ele chama atenção. É o que mais atrai os olhos, é o Hulk. Então é isso, exatamente. Nossa, esse cara é um monstro, músculos, por exemplo. Né? Porque ele é grande, ele chama atenção e tal, ele está bem desenvolvido. É isso que significa. Então, mas não é o que significa em Voltaire. Voltaire está xingando, ele está mostrando esse preconceito mesmo. Alguém preconceituoso falando isso, né? Porque a Espanha, Portugal e Goa, sendo mesmo na Índia, o seu colônia português era obrigado a ser católico, né? Tinha que ser. Tanto que trouxeram isso para cá. E a humanidade, o direito humano, o direito do homem, o direito de ser livre, o direito de ser tratado igual. Todos nós diferentes. Cores de pele, cabelo, cultura, sexualidade, gênero, origem, classe social. E tratam as pessoas diferente. Se fosse direito humano se conduzir assim, seria, pois, necessário que o japonês detestasse o chinês, porque eles são diferentes. E teria o siamês em execração. Né? E ia acabar matando todo mundo, se destruindo aí os povos diferentes. Essas palavras são complicadas e tal, às vezes a gente pensando, puta, não vou lembrar. Relaxem, não é isso que vai cair. O que vai cair na prova é o conteúdo geral, a compreensão do texto. Nem na segunda fase, não é esses detalhes assim. Não. Este perseguia, né, os que vivem às margens do Ganges. Né, os siameses perseguiam as pessoas, os hindus, os indianos, que viviam à margem do rio Ganges, né, que cairiam sobre os que vivem na margem do rio Indo. Né, e as pessoas que têm culturas diferentes e uma diferença mínima de cultura ou de religião, e a roupa do deus dele é azul, a outra é azul escura, é o suficiente para fazer uma guerra e matar pessoas. Né? É, é difícil de falar isso que eu estou falando. Tá entalado aqui, ó, sabe? E fazem isso. Pior que não, a história é cheia disso. Eu vejo isso hoje. Eu vi isso acontecendo nos últimos anos. Eu vi a vida inteira. Guerra. Esse quadro representa a Guerra dos 30 anos. Há o tempo de Descartes aqui. A Guerra dos 30 anos foi uma guerra que durou 3 décadas em que protestantes lutaram contra católicos, católicos matando protestantes. Quem começou com essa guerra foram os católicos, é claro. Em nome de Jesus eu mato você. Isso é tudo que eu vou ter falando para não fazer. E pior que ele não. Ele mora na França. Ele sabe o que está acontecendo lá. Se ele estivesse morando na Rússia, na Dinamarca, eu acho que ele estaria falando mal do lugar, do Brasil, dos Estados Unidos. Ele não sabe das bruxas de Salem. Ele está falando o que ele tinha de informação. Eu entendo, então. Só que ele soube desse caso. E pior que ele, de todas as religiões que ele é culto, ele sabe algumas, ele sabe bastante, mais que a gente, às vezes. O que ele fala mal é de atitudes dos cristãos.
Ele não fala mal da religião, ele é cristão também. O que ele fala mal é das atitudes tomadas pelo governo metido com a igreja. Ele fala, separa essa merda aí. Deixa esse negócio separado do Estado. Cada uma coisa. Não pode juntar a política com religião. Não pode. Vai dar problema. Vai rolar intolerância. Como já aconteceu na história do Brasil. Várias vezes. Um mongol, habitante da Mongólia, lá, descendente de Genghis Khan, arrancaria o coração do primeiro Malabar que encontrasse. O Malabar eram as pessoas circenses, tipo ciganos, que faziam malabarismos, né? Malabarismo vem daí. Né? Então ia arrancar o coração do cara, fazer isso, tipo Mortal Kombat. Né? O Malabar poderia decapitar o persa, né? Os persas da Pérsia, o Irã, né? Que poderia massacrar o turco, né? A Turquia e tal, e todos juntos lançariam nessa guerra sobre os cristãos, que durante tanto tempo devoraram uns aos outros, cristão matando cristão, como na imagem que eu acabei de mostrar. É uma atrocidade. A caça predatória. Matar por dinheiro. Tem um homem muito famoso nos Estados Unidos, chamado Buffalo Bill. Ele matou centenas, se não milhares de búfalos. Alguns ele arrancou a pele deles vivos para vender. O índio pegava a pele do búfalo, fazia oca, fazia roupa. Mas ele caçava um, dois, e levava para a tribo inteira comigo. Aproveitava até os ossos. É diferente. A questão é legal ser vegetariano, ser vegano, mas se pensar, por exemplo, tá, e Hitler? Hitler era vegetariano. Mas por outro lado, ele é um assassino de pessoas. Eu não sei de Hitler, ele matar alguém com as próprias mãos. Mas ele deu a ordem, ele era um psicopata. Ele estava por trás de tudo isso. Ele é o responsável por essas mortes. E ele e toda a corja que estava com ele. E os gatos que temos em casa? Que caçam o ratinho e o passarinho lá fora? Dá dó, mas é da natureza deles. O cachorro e o tigre. O tigre mataria um de nós com facilidade. Fisicamente, um gato é superior a nós. Um homem pode treinar 20 anos da sua vida e ele não vai chegar a um quarto do que um gato faz. Um gato gordo. O gato é um dos melhores corpos. O melhor corpo que o gato, que eu acho que é só o polvo. Eu não conheço um bicho que seja mais habilidoso que um gato na terra perto de nós. E o tigre seria o rei dos gatos, né? O leão é conhecido pela juba, né? Mas o tigre é o grande felino do nosso tempo. Ele é maior do que o lobo. O direito de intolerância é, pois, absurdo e é bárbaro. É não civilizado. Bárbaro significa isso na época de Voltaire. Bárbaro significa as pessoas que não falavam latim. No tempo de Grécia, que não falavam grego. Quando Roma passou a ser o império, que não falavam latim. E não entendiam a língua como eles falavam barbaros. E ficou isso. Por isso, bárbaros. Mas a barbaridade, os bárbaros passaram a conhecer por costumes não civilizados. E é isso que está se referindo a palavra que hoje é usada. Quando se fala barbaridade. Fala uma coisa dessa pecada, barbaridade. Pois é, os bárbaros. Né? Então a intolerância é bárbara. Nesse sentido, não no sentido belo nome, né? Feminino, bárbara, eu acho lindo. Né? O povo bárbaro, eu acho magnífico a cultura deles, mas não é isso. Né? É no sentido do significado da palavra, nesse mau sentido aí. Né? E tal. Né? O direito dos tigres, e bem horrível, pois os tigres só destroçam para comer. É diferente. E nós nos exterminamos por causa de parágrafos. Na boa, vai tomar no cu. Por causa de interpretação de texto. De texto de quem? Da lei? Da Constituição do Direito? Por causa de texto de quem? Texto escrito por um escritor, sei lá, Shakespeare? Ou por causa de texto religioso? De Bíblia?
Por causa de tradução de Bíblia, não dá nem para confiar se foi traduzido direito? Me faça, meu favor. Isso é uma barbaridade. Você vai juntar, então, 500 Bíblias diferentes, de edições diferentes, vai trancar o fantasma na porta lá e enfiar essas troços na frente para segurar o bicho lá dentro, o demônio lá. Tá tudo diferente, abre as páginas, vai na livraria, baixa na internet hoje. Deste livro nada será posto ou tirado, porra. Tá tudo errado. Tá tudo diferente. Cadê o original? Eu tenho o Novo Testamento original em grego e não é igual. Não é igual. Os textos escritos por Lucas, Mateus, Paulo, João. Não é igual. É diferente. Agora imagine os do Velho Testamento escrito em aramaico e hebraico. Porque para mim, desculpa, eu não vou confiar nisso. O máximo que eu poderia confiar seria no livro que estava na mão dos judeus, a Torá. Porque eles têm livros maiores. E eles têm outros complementos, como o Zohar, o Talmud, o livro de Enoque, o terceiro filho de Adão e Eva. Por que ele é só citado depois de Caim e Abel? Caim e Abel. Ele é só citado. E não fala o que ele fez. Ele é o cara. E um povo que foi exterminado com um aval dos cristãos, da igreja, dos países cristãos. Porque o judeu não acredita em Cristo como Filho de Deus. Eles não veem ele até hoje como Messias. E se ele é um Filho de Deus, sim. Mas como eu, como você, como todos nós. Não como o Filho de Deus, ou o Deus encarnado. Isso até hoje não chegou aqui. Para eles. Então ele está errado, tem que morrer mesmo. Acabou de cometer um ato antissemita. Isso é crime. Isso que eu falei agora é nazismo. Por isso, uma pessoa dizer isso é crime merecer ser preso. É isso que não pode fazer. Isso é antissemitismo. Amigos, Voltaire está falando para tirar esse antidireito, que nem é um direito do homem, a intolerância, e favorecer o direito natural e o direito do homem baseado na natureza, a liberdade. Olhem a semelhança desse pássaro e do sol atrás. Olha o que essa cena linda, que estraga essa gaiola maldita. Outro dia eu fui ali no passeio público do lado de casa aqui. Aqueles bichos são lindos. Mas o tempo todo eu olhava aquela cela na frente deles. É de partir o coração. O que eles fizeram para ser prisioneiros? Eles não querem ser alimentados. Eles querem caçar. Eles querem voar livres. Devolva eles para o Pantanal. Se eu fosse um passarinho... Ah, mas se soltar ele vai morrer de fome assim que cativeiro. Me solta. Eu morro de fome, mas um dia eu sou livre. Vou contar uma história para vocês. Havia um campo de flores, onde havia muitas violetas. E essas violetas estavam conversando, e certa vez, um dia, uma das violetas disse que queria ser uma rosa. As outras deram risada dela. Disseram que ela não ia conseguir, que não era tão legal assim, que nem era grande coisa, e que a rosa morreria, porque a rosa ela não dura muito tempo. E ela parou, pensou e tal. E ela, mesmo assim, não conseguiu deixar de desejar ser uma rosa. Então, ela sonhou tanto com isso, que um dia, uma fada veio e transformou ela, a sonhadora violeta, em rosa. E ela viveu um dia como uma rosa. E ela morreu.
E as outras permaneceram violetas para sempre. As violetas são lindas, mas são só violetas. Agora eu pergunto a você, uma pergunta retórica. Você prefere ser violeta pro resto da vida ou ser uma rosa? Sendo que é o que você sonha. Ou considerando seja lá qual for o seu sonho. Porque eu, sem dúvida nenhuma, eu, deixa eu até apagar tirar você da frente dessa gaiola maldita. Apagar ela, botar eu ficar na frente dela. Eu prefiro morrer como uma rosa. Pelo menos eu vivi o que eu queria. E mais vale um dia feliz do que uma vida inteira pela metade. Tem gente que diz eu quero ser feliz. Essa pessoa nunca vai ser feliz. Porque quem é feliz pode ter dor ou problemas, está passando por dificuldade. Está ansioso, está nervoso, morreu alguém. Mas mesmo assim a felicidade está lá. No que isso passa, ela acorda todo dia feliz. A felicidade não está no futuro. A felicidade está no agora, em toda parte, dentro de nós, em qualquer coisa. E é isso, amigos, que eu tinha para lhes mostrar hoje. Aqui está o nosso Voltaire. Deixa eu sair um momento da frente dele por respeito ao nosso grande Voltaire. Nunca se esqueçam da origem da filosofia. Ela é a base para todas as provas. E aqui o nosso pensador. E enfim, agora chegamos ao fim da nossa aula. Espero tê-los ajudado, amigos. E desejo uma ótima noite. E até amanhã. Tchau, gente.